Fica muito fácil entender as disfunções quando se conhece as funções autonômicas. Então, nós já vimos em videoaulas anteriores que existe um componente parasimpático e um componente simpático, que é capaz de dilatar a pupila, ou seja, determinar a midríase, ou contrair a pupila, que significa miose. Ao mesmo tempo em que há aquele que estimula a salivação e o outro inibe a salivação. Uma disfunção não necessariamente significa um excesso de função. Pode ser uma diminuição também da função. Então eu tenho hiperfunções autonômicas e hipofunções autonômicas. Basta então agora eu imaginar, quando eu tenho uma hiperfunção do simpático, eu imagino que todas essas características desse lado vão estar aumentadas, vão estar exageradas. Eu vou ter uma grande dilatação da pupila, vou ter uma produção de saliva muito escassa, muito seca, vou ter um relaxamento excessivo dos brônquios, vou ter uma aceleração dos batimentos cardíacos, vou inibir excessivamente a atividade do estômago e do pâncreas, vou estimular exageradamente a liberação de glicose pelo fígado, vou ainda estimular a produção de adrenalina e noradrenalina, vou ter um relaxamento natural da bexiga, além do que seria o natural, e ainda posso ter disfunções do sistema reprodutor desse animal. Por outro lado, uma hiperfunção do parasimpático, eu vou ter um excesso de miose, vou ter um excesso de produção de saliva, o animal então apresenta um sinal clínico chamado cialorreia, vou ter bradicardia, que é a redução do batimento cardíaco, vou ter contração bronquiolar, vou ter uma estimulação exagerada da atividade do estômago, e aí eu posso ter sintomatologia relacionada com o vômito, posso ter em função da relação que existe com o intestino, eu posso também desenvolver ou ver que esse animal desenvolve a diarreia. E um excesso de estimulação então da vesícula biliar e havendo então uma alteração na digestão das gorduras, ainda um problema na esfera reprodutiva ou mesmo no sistema urinário. Então, assim, comprometimentos do sistema gênito urinário. Então, entendendo quais são as funções, eu posso presumir, no caso de uma disfunção, qual o sistema que pode estar hiperfuncional ou hipofuncional. Esse trabalho do Santoro e Arias, de 2018, ele traz um quadro mostrando as complicações de 100 animais, cães e gatos com doenças neurológicas que foram atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina, no período de 2013 a 2016. Essa relação aqui indica as complicações. Então basta nós observarmos que da casuística desse hospital veterinário durante 2013 e 2016, a primeira queixa ou a primeira complicação foi atrofia, o que significa envolvimento do sistema nervoso dos animais e relacionados com o sistema nervoso somático. Isso aí chegou a 32 casos. Foi outra situação também, né, que foi levada ao hospital e em função da doença neurológica foi a própria morte do animal, inclusive com necessidade de levar à eutanásia. Então foram 31 casos. E em seguida a gente observa, né, para completar as 5 principais causas que levaram, as 5 principais complicações, a gente observa a retenção urinária, a incontinência urinária e a incontinência fetal. Se todos eles envolvem vísceras dos animais, funções viscerais, isso significa dizer então que são complicações ou disfunções autonômicas, mostrando então que existe uma frequência relativamente grande quando se trata, né, de complicações neurológicas atendidas em um hospital. Só para ilustrar um pouco a questão da casuística, da ocorrência dentro da clínica veterinária. A síndrome de Horner também ilustra bem uma disfunção do sistema nervoso autônomo, mais especificamente uma disfunção do sistema nervoso simpático. A síndrome de Horner acontece em cães e gatos e é considerada uma disfunção simpática caracterizada por um conjunto de sinais clínicos, por isso é chamada então de síndrome, e esses sinais clínicos são sinais clínicos oculares e essa disfunção ela é determinada pelo mau funcionamento da inervação simpática do globo ocular e
relativa aos seus anexos. Quais são os sintomas que o animal com síndrome de Horner apresenta? Esse gato traduz bem esses sintomas. Primeiro, a questão da pitose palpebral. A pálpebra desse animal ela é caída se comparada com o olho contralateral. Outro sintoma, a miose. Observa que há uma diminuição do diâmetro pupilar. E esse lado você observa uma midríase, mas é uma midríase compensatória em função da falta da estimulação simpática nesse globo ocular. Se não existe uma função simpática, a função então parasimpática, ela se mostra exagerada. Isso muitas vezes leva a uma confusão, achando que a sintomatologia, já que é de miose, é uma hiperfunção do parasimpático. Mas, diferentemente disso, a síndrome de Horner é caracterizada com uma disfunção simpática e a sintomatologia típica de parasimpático indica uma falta, uma ausência do efeito simpático e assim uma maior expressão do parasimpático, que tem como função fazer com que haja uma redução do tamanho, por exemplo, da pupila desse animal. A anisocoria nada mais é do que essa diferença existente entre os tamanhos de pupila em função do efeito miótico do parasimpático em função da ausência da estimulação simpática. Além disso, protrusão da terceira pálpebra. Observe nesse canto do olho que a terceira pálpebra ela está protusa, ela está cobrindo uma parte aí da córnea desse animal. E, por último, não é visível que no slide é a enoftalmia, o que significa uma retração do globo ocular. Então, esses sinais são típicos da síndrome de Horner, caracterizando, então, uma disfunção simpática. A síndrome de Horner ela tem como causas aquelas lesões que afetam direta ou indiretamente a inervação simpática do globo ocular. E entre essas causas vão estar os traumas, as neoplasias, processos tumorais, lesões iatrogênicas, que são aquelas lesões determinadas pelo próprio tratamento médico, as situações de otite prolongada e não tratada, problemas de encefalite, que significa inflamação do encéfalo, além de outras. Todas essas aí podem causar a síndrome de Horner. Lembrando que uma das possibilidades de causar a síndrome de Horner é uma disfunção do gânglio cervical anterior. Lembrando que a inervação da cabeça é dependente da estimulação que vem do gânglio cervical anterior, que é o primeiro gânglio daquela cadeia paravertebral ganglionar e simpática. Nessa ilustração, tirada de um trabalho do Antunes, de 2011, mostra bem o globo ocular e a inervação feita pelo gânglio cervical anterior, que é essa letra F, observada aqui nessa figura. O que nós observamos? Que as fibras saem da medula espinhal, vão passar por dois gânglios, na verdade sem fazer sinapse, e vão até um gânglio cervical anterior. Esse então é o meu neurônio motor de segunda ordem. O de primeira ordem, ele parte dessa região então do encéfalo, ele parte e passa pelo canal vertebral, vem até os três primeiros espaços intervertebrais, aonde sai então o neurônio motor inferior. Nesse caso eu tenho um neurônio motor inferior de primeira ordem e especificamente eu chego a ter um neurônio motor inferior agora de segunda ordem, que é aquele que sai do gânglio cervical anterior. Essa inervação é justamente a que vai para o globo ocular e para os anexos do globo ocular, mais especificamente com a musculatura lisa. Lembrando que a parte do globo ocular que faz, como por exemplo o óculo motor, ele vem de um nervo craniano. Aqui nós estamos falando de um tipo de inervação visceral, um tipo de inervação eferente e visceral. Aí, a razão, então, de ter essa sintomatologia na cabeça do animal. Lembrando, então, que a síndrome de Horner é uma disfunção do simpático. Como sempre, a gente encerra
a parte do sistema nervoso autônomo, também chamando atenção para uma disfunção, mostrando então a importância de se conhecer a parte fisiológica para, no futuro, poder compreender melhor as disfunções ou a patologia. Lembrando sempre que a patologia é a fisiologia que não deu certo.